students, good morning. I'm teacher Adriana and today we talk about genitive case. Take your book and follow me, okay? Genitive case. The genitive case, apostrophe S or apostrophe, also called possessive case, is used to talk about possessions and relationships. O que isso significa? Então, o caso genitivo é conhecido por aquela vírgula que se usa junto com o S, ou apenas a vírgula, o apóstrofe. E ele também é chamado de caso possessivo. Por que de caso possessivo? Porque nós usamos o genitive case para indicar posse ou relação que as coisas têm com as pessoas, com alguma loja, né? Com algo que a gente vai ver específico mais tarde aqui nos exemplos. Então, olha só, nós temos aí Bia's computer. Bia's computer quer dizer o computador de Bia. Então, a Bia possui o quê? Um computador. Então, sempre que tiver o caso genitivo, a gente vai ter alguém que possui o que ela possui, né? Sempre vai ser um nome acompanhado de um substantivo, né? De uma palavra que está relacionada, por isso aqui relationships, a relação que ela exerce sobre a outra. Mario's house, então the house belongs to Mario, então a casa pertence ao Mário. Então nós temos mais um exemplo aqui de genitive case. It is usually used after names of people and animals. Então, nós vamos usar o genitive case depois do nome de pessoas e animais. Então, to make possessive forms add. O que a gente vai fazer? Como que vai ser escrito isso? Nós vamos acrescentar o S aos substantivos no singular e aos substantivos no plural que não tem S, né? Without S. Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo. Vinny's car. Então, o carro do Vini. Então, se fosse um exemplo, né, professora, qual seria o exemplo de um substantivo no plural sem o S? A palavra people. Então, eu posso falar people's car. Então, o carro das pessoas. Ou people's clothes, né? As roupas das pessoas. Então, peoples, nesse caso, pode ter o apóstrofo S. Por quê? Porque ele é uma palavra que está no plural, mas não tem o S, né, adicionado a ele. Only apóstrofe, então vai usar apenas o apóstrofe, que é essa vírgula, ou chamado por alguns alunos de vírgula voadora, aos substantivos no plural que terminam em S. Então, no caso de cima, era um plural, um substantivo no plural sem o S. E agora, aos substantivos que têm S, que estão no plural, a gente vai acrescentar só o apóstrofe. Então, the baby's room. Então, babies está no plural, então ele só recebeu o apóstrofe, né? O quarto dos bebês. My parents' car. Então, o carro dos meus pais. Então, lembrando que parents aí é quando a gente tem father and mother, ok? It's possible to use the genitive case without nouns after it when. Então, a gente pode usar o caso genitivo sem os substantivos. Então, vocês vão ver no exemplo aqui embaixo, ó. My hair is dark brown, but my son's is fair. Então, meu cabelo é castanho escuro, mas o meu filho é claro, é loiro. Então, eu não precisei colocar aqui my son's hair, porque ele já estava, dava para entender pelo início aqui do hair. Então, não precisou repetir de novo o substantivo, ok? Porque o significado é claro, como está escrito aqui em cima. We talk about offices, churches and some stores. Então, quando a gente fala de algum escritório, algum lugar, né, de trabalho, igrejas e algumas lojas, a gente pode usar também o genitive case. Então, aqui tem exemplos. I have to go to the doctors. Então, eu tenho que ir ao médico. They like to go to São Paulo on Sunday mornings. Então, eles gostam de ir a São Paulo nas manhãs de domingo.
Esses dois casos são casos que a gente tem o quê? São Paulo é um, pode ser uma igreja, né? Então aqui tá falando de church, né? E doctors é o local que eu posso ir, a esse office aqui, ok? Ao consultório. We talk about people's places. Então, quando nós falamos de lugares relacionados, né, que as pessoas vão. Então, nós temos the parties at Joan's. Então, o aniversário é at Joan's, é o local. É a mesma coisa que eu falar assim, the parties at Habib's. Então, Habib's é um local, né, que as pessoas também podem ir. E também tem um apóstrofo S, ok? Então, acredito que tenha, né, esclarecido algumas dúvidas de vocês aí, porque na aula anterior eu pedi para vocês estudar o genitive case e hoje nós retomamos esse assunto. Aqui tem um exercício, né, que vocês podem acessar aí sobre genitive case. Então, nós vamos fazer pelo menos um para a gente ver. Um já está feito aqui, ó. Mr. Brown has two kids, Ethan and Elizabeth. Então, Mr. Brown tem duas crianças, o Ethan e a Elizabeth. Então, ele quer ver a relação e se as frases estão corretas. Olha o primeiro. Elizabeth is Ethan's sister. Quer dizer, a Elizabeth, ela é irmã do Ethan, mas a forma que foi escrita essa frase está errada. Porque aqui Elizabeth não tem que ter apóstrofo S no início. Então, é errada. A segunda, Elizabeth is Ethan's sister. Então, Elizabeth é a irmã do Ethan. Então, está correta. E as demais não, porque olha, Elizabeth is Mr. Brown's sister. Não, aqui está dizendo que ela é irmã do Sr. Brown. Não, o Sr. Brown é o father, é o pai dela. E Elizabeth is Mr. Brown's niece? Não, porque niece é sobrinha. Então, não é nenhuma dessas. Então, a correta é a segunda aqui, ok? Olha o número 2. Mr. Brown has a brother, John. John has one daughter, Helena. Então, a gente tem que ver agora a relação da Helena com essa família, tá? Então, Helena is Mr. Brown's daughter-in-law. Daughter-in-law é quando ela é a nora, né? Não, ela não é a nora do Mr. Brown. Então, essa já está fora. Helena is John's daughter. Aqui a gente não tem o apóstrofo e o S. Então, não entra nessa regra. Também está fora. Helena is John's niece. Vamos ver, ó. Mr. Brown has a brother, o John. O John é irmão do Sr. Brown. E o John has one daughter. Então, Helena parece que é a sobrinha, né? Sobrinha do Sr. Brown. Vamos ver. E a última. Helena is Mr. Brown's niece. Então, assim, aqui a gente tem Helena is John's niece. John's niece não é. Na verdade, eu me confundi aqui porque aqui não é o Sr. Brown. A de baixo é o Sr. Brown. E aqui é o John. John é o quê? É o pai dela. Então, esse também não seria. E olha a última. Helena is Mr. Brown's niece? Yes. Só pode ser essa. Então, correto, certo? Então, eu espero que vocês consigam fazer a number 3, a number 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês podem montar um esquema aí de family tree e aí vocês vão colocando as pessoas nos devidos lugares, ok? Tem um exercício que vocês têm que fazer mais para frente, que é exatamente assim. Vocês já fizeram o exercício 1, pedi para vocês fazerem. O 2, o 3, o 4, 5 e o 6. Então, agora vocês têm que fazer os exercícios que seguem. O 7, que é Observe the following family tree. Vocês têm uma family tree. E aí pede para você, Are the statements true or false? Vocês vão lerem, né? Vão olhar aqui, vão ler as frases e vão ver se é true or false. Se é falso ou verdadeiro.
Então, a gente tem que ver aqui, ó. Jacob's, Ethan, Ellen's son. Então, assim, Ethan e elas têm, né? Aí, ó, a gente tem aqui, ó. Ethan e Ellen, né? São os pais. E o Jacob está aqui. Então, Jacob é o son. Então, olha lá. Jacob's, Ethan, Ellen's son. Yes, né? É true. Então, a gente não tem aqui o T de true, mas é o V aqui, ok? Ó, de true. E assim vocês podem fazer as demais olhando para essa family tree. Depois temos o number 8, que é whose objects are these? Observe the pictures and people's occupation. Write the question according to the pictures and answer them. Her name is Lisa. She is an English teacher. Então, o nome dela é Lisa e ela é uma professora de inglês, certo? Vocês vão relacionar o que é da Lisa. Então, olha aqui. Whose makers are these? Theirs, Lisa's. Por quê? Isso pertence a Lisa. A mesma coisa a seguinte aqui, ó. Whose white coat is this? It's Donna's. Pertence a Donna's, porque é posse, né? Então, esse white coat pertence a Donna's, porque ela é uma doctor. E assim vocês vão fazer com os demais, ó. Helmet, todo mundo sabe o que é um helmet? É esse capacete. Então, eu vou perguntar, né? Whose helmet is this? E aí, vocês vão voltar aqui de quem pode ser? Do Jeff. Então, vocês vão colocar it's Jeff's, né? Com apóstrofo S. Vocês vão fazer as demais. Depois nós temos aqui um áudio, que é Listen and complete the following family tree. Vocês vão ouvir e vão completar. Aqui, ó, This is Alice's family tree. Então, vocês vão ouvindo e vão completando a family tree. Ok? Number 10. Tell me about your family. Agora, nesse momento que a gente está em casa, né? Que a gente tem mais contato com a família. Então, a gente pode pensar em um pouquinho, ó. Interview 3 classmates and complete the chart. Como nós não temos os classmates aqui, vocês podem entrevistar 3 pessoas da família de vocês e completarem aqui, ó. A. Do you have any brothers and sisters? Yes, I do. I have. Aí, se for, por exemplo, o seu dad, né? Se ele tem 3 irmãos, aí você vai escrever. Você fez a pergunta para ele vai escrever aqui. I have, você escreverá, né? I have 3 brothers and se ele tem sisters, ok? Ou se ele também não tem, ele pode dizer no, I don't. I'm a only child. Não, eu não tenho, eu sou um filho único. Então, nesse caso, né, se você entrevistar alguém que seja filho único, vai dar essa resposta. B. What's your, sei lá, você pode colocar grandfather's name, né, qual o nome do seu avô? Aí a pessoa vai responder, it's, então você pode escolher, ó, choose a member of the family. C. What's the best thing about your family? Então, qual é a melhor coisa a respeito da sua família? Qual é a melhor coisa? Their, sei lá, união. Vocês podem colocar um amor, né? Alguma coisa que tenha a ver. O que você acha que é a melhor coisa da sua família? E aí, tá dizendo friend's name. Como você teve aqui, ó, a A, a B e a C, nós temos aqui 3 spaces, ó. 1, 2, 3. E aqui friends names. Como vocês não estão aí com os amigos, ou se conseguirem fazer também com os amigos aí, pelos meios, né, de comunicação, vocês coloquem aqui os nomes e depois as respostas, ó. A question A, o que, por exemplo, se for seu dad, o que seu dad disse? Aí você vai por aqui a resposta. A question B e a question C, tá? Então, vocês vão entrevistar uma pessoa, as 3 perguntas para a mesma pessoa. E aí, vocês vão anotar aqui na primeira linha. Depois que vocês escolherem a segunda pessoa, vocês colocam o nome da segunda pessoa e coloquem question A, question B, question C.
tá? Até fazer a terceira. E o 11 pede para você, isso também eu vou pedir para vocês fazerem, que é in your notebook, em seu caderno, write about the classmates you have just interviewed. Então, se não foi os seus classmates que você perguntou, foi os seus familiares, você pode escrever mesmo assim, uma frase, um parágrafo, tá? Ele pede para você, follow the example in the box. Juliano is an only child. Juliano é um filho único. His father's name is Marcos. The best thing about his family is that they are happy and nice. Ou pode ser assim também. His mother's name is Fernanda and his father's name is Paulo. He loves his family. Vocês vão escrever no caderno de vocês um parágrafo, 2 parágrafos a respeito dessa atividade aqui, number 10, tá? E nós temos aqui interaction. O interaction é muito interessante para a gente fazer agora, ó. We are all part of a family. Every family is different and special. They share good and bad times. They grow together. They love, argue, make up, laugh and cry. Care and help family members is important. Então, ele está dizendo que todos nós fazemos, né, somos parte de uma família. E cada família é diferente e especial. Eles dividem bons momentos e maus momentos. E eles crescem juntos, né? They grow together. Então, eles crescem juntos. Eles amam, eles argumentam, eles make up, seria eles maqueiam, né? Eles fazem algumas, vamos dizer assim, a gente passa às vezes batida por algumas coisas, né? Dão risada e choram. Mas tomam cuidado e cuidam da família, cuidar e ajudar a família, os membros da família é importante. Então ele pede para você, work in groups and tell, what do you do to care and help your family? Então assim, o que você faz para cuidar e ajudar a sua família? E você tem que take notes, você vai anotar aqui. Então nesse momento agora, o que você está fazendo para cuidar da sua família? Para ajudar a sua família? Eu levo o lixo, eu lavo as louças, né? Eu ajudo minha mãe a cozinhar, então você vai anotar aqui nesse espaço, tá? Do take notes. If you are responsible for something, it's your job or duty to deal with them. For example, you can say, I'm responsible for feeding my dog. Então, tem um exemplo aqui, ó. Você pode dizer, eu sou responsável por alimentar o meu cachorro, como tá aqui na foto. Então, essa criança, né, ela é responsável por isso. E aí ele pergunta novamente, what are your responsibilities at home? Então, quais são as suas responsabilidades em casa? Aí vocês vão pensar e vão escrever aqui também. Bem interessante para esse momento agora. Se vocês estão fazendo uma rotina, se dividiram aí os serviços, como que vocês estão fazendo isso? Ok? Depois vocês podem trocar, ele pede. Exchange ideas with your classmates. Do you have the same responsibilities? Ok? E now write about your family. Então, ele pede para você escrever aqui, ó, sobre a sua família agora, ó. É a mesma frase lá de cima que nós já lemos, tá? E aí ele pede para você anotar um nome com a relação, por exemplo, você coloca aí brother, né? Coloca o nome do seu irmão. Qual a relação que ele tem com você, ó? Relationship to you, brother. Quais são os hobbies dele? Play video games and read books. E quais são as responsibilities? Aí, por exemplo, wash the dishes. Aí vocês vão escrever, tá? Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? E o build up aí para vocês lerem um pouquinho, tá?
A gente pode ver aqui a imagem, né, dessa que nós temos também para ler, mas aqui ele pergunta, né, o build up number 1. Paste pictures of your family or notebook. Então você vai colar fotos da sua família no seu caderno. Se você não puder colar fotos, se você puder imprimir, se você puder desenhar, né, você vai fazer de alguma forma isso aí no seu caderno. Você vai registrar isso no seu caderno. After that, talk to a classmate about your family. Ask and answer questions about the pictures by point to the people. Follow the example. Então, a gente cola lá no caderno e depois pergunta, né? Who is this? Quem é esse? Is my father. Who are these? Então, quem são esses? They are my grandparents. They are my grandparents. What's your mother's name? It's Monica. Então, vocês vão fazer isso com uma imagem. Eu mostrei para vocês uma imagem aqui porque a gente tem também outras culturas, né? Que a gente pode aprender. E aqui eles são um exemplo do Sri Lanka. Então, Sri Lanka is an island in the Indian Ocean and it's part of the continent of Asia. Some families live with extended family members, such as grandparents. The most important member of the family is the oldest man living in the house. Então, a gente tem aqui uma cultura, né, lá do Sri Lanka, dizendo que algumas famílias vivem com grandes quantidades de membros e assim como os avós. E o mais importante, né, da casa, o mais importante membro lá da família é a pessoa mais velha que vive naquela casa, tá? Então é ela que tem, né, ela que tem essa importância. E aqui a gente tem um mapa, né, do Sri Lanka. Aqui uma imagem também. E agora ele pede: It's your turn. How are typical families from around the world? Carry out research and write about a country. Então você vai pesquisar outras culturas, né? Outros tipos de famílias pelo mundo e você vai ter aqui, ó, carry out research, vai fazer uma pesquisa e vai escrever sobre esse país. Give the location, então você vai fazer como tem aqui esse mapa, onde que fica, and talk about family traditions, routine, etc. Use the previous text as a guide. Então você pode usar esse texto aqui como um guia para você, um modelo para você, tá? E você vai finally write a paragraph about your family or notebook. Use structures and vocabulary you have learned so far. Então você vai escrever aqui um parágrafo sobre a sua família. Neste momento, o que você pode escrever sobre a sua família? Que a sua família é tudo para você, que agora a gente vê um momento de importância, né, da família estar cada vez mais unida, né, para vencermos aí esse momento da pandemia do coronavírus. E é isso, turma. Nós temos aí o capítulo que fala da family. Eu falei para vocês que eu tenho algo que eu trouxe, né, para vocês aí também se divertir um pouquinho, né? E eu vou colocar aí para vocês para a gente finalizar, tá? Então, eu espero, né? I hope to understand, né? This review with genitive case and exercise. E a gente se vê numa próxima aula, ok? Take care, bye bye. Vou deixar aí para vocês, então, esse último desenho que eu baixei para vocês entenderem um pouquinho sobre os parents, tá? Os meninos, eles mostram bem essa realidade. Olha aí.